Making of Igreja, e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema. O mundo não é amigo da igreja e a igreja também não é amiga do mundo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Nossa comunidade faz 44 anos e a gente tem conversado sobre coisas que acontecem nos bastidores da igreja. Nós fazemos uma reflexão e paramos nesse mês de junho e julho, até porque são 7 semanas, estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse. E o nosso objetivo é exatamente viajar por entre aquilo que Jesus quer que a sua igreja seja. Qual é a igreja que Jesus deseja? E queremos nos espelhar nisso. Estudamos já 2 igrejas e agora partimos para a terceira. Sempre nos lembrando do seguinte, meus irmãos, nós estamos aqui há 44 anos. Então todos os anos nós paramos no mês de junho exatamente para nos lembrarmos do que o Senhor fez a partir da vida de tantos irmãos. O que o Senhor executou na vida de pessoas que passaram por aqui, e parafraseando o livro de Hebreus, alguns irmãos que esse mundo não é digno. Gente que deu sua vida pela pregação do Evangelho aqui. Gente que formou sua família. Igrejas que foram plantadas a partir daqui. Por isso nós sempre devemos analisar a história, porque a gente não vai inventar a roda, a gente não é revolucionário. A gente acredita que Deus vai construindo a história. E o que nos trouxe até aqui vai servir muito para onde nós queremos chegar. E é por isso que nós paramos todos os anos no mês de junho e fazemos sempre uma reflexão da nossa visão como comunidade local, da nossa igreja local, revisando aquilo para o qual nós somos vocacionados, e especialmente perguntando a Deus: Senhor, que tipo de igreja o Senhor quer daqui para frente? Como poderemos cumprir a missão daqui para frente? Nunca se esqueçam disso, meus irmãos. Isso é um reflexo que discípulos de Jesus sempre precisam fazer. A história não começou a ser construída agora. Se Deus nos colocou aqui, com esse conjunto de dons que nós temos, com essas personalidades que nós temos, a pergunta que nós fazemos é: o que é que Deus quer fazer através da nossa igreja, através da nossa vida no nosso tempo? É isso que nós temos conversado aqui. Estamos na terceira de 7 semanas. E hoje vamos com a igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, nós vamos hoje do verso 12 até o verso 17. Igreja de Pérgamo. E vamos conversar sobre uma igreja que não é amiga do mundo e um mundo que não é amigo da igreja. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Lembrem-se sempre quando eu ensinei para vocês que anjo aqui não é uma pessoa. Às vezes a gente fala: o anjo da igreja é o pastor. Tá, é uma boa interpretação, mas não é isso. A ideia aqui é: um dia eu posso não estar mais aqui. Há 3 ou 4 semanas quem estava pregando era o Felipe. Há 5 semanas quem estava pregando era o Osiel. Daqui a 10 anos pode não ser eu que estou aqui, mas a mensagem vai continuar chegando, como ela sempre chegou. Então, anjo, que se repete mais de 60 vezes no Apocalipse, é a ideia da mensagem de Deus que não deixa de chegar para o seu povo nunca. Então, todas as igrejas têm a mensagem de Deus. O mensageiro chega, a palavra é anunciada, ok? Então vamos lá. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E ele vai continuar: portanto, arrependa-se
Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar? Deus, é com temor no coração que nós chegamos até o Senhor pedindo para a iluminação do Senhor. Por favor, fala com a tua igreja e cuida da tua igreja, desafia a tua igreja e consola, conforta a tua igreja. Que através da tua palavra e do teu Espírito nós sejamos abençoados, curados e completamente edificados e construídos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o Milton Nascimento canta uma canção que ficou muito famosa com a gente, quando ele diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Canção da América, uma canção especial demais. Até porque a amizade simboliza muita coisa para nós. Na verdade, a amizade simboliza muita coisa não só para nós. Para a Bíblia, a amizade é algo muito especial. Percebam, por exemplo, que em Provérbios, no capítulo 18, o escritor de Provérbios vai dizer que existe e você pode ter amigo que é mais chegado que um irmão de sangue. Amizade é uma coisa tão especial que ela suplanta DNA, suplanta genética, suplanta sangue. Olha que coisa curiosa. A amizade é uma coisa tão interessante que Abraão, por exemplo, é chamado de amigo de Deus. Deus tem amigo. Olha como é interessante. A amizade é algo tão especial que Jesus Cristo, mesmo estando entre 70, estando entre 12, em alguns momentos, Jesus pegava o telefone celular dele e abria o WhatsApp, e Jesus mandava um WhatsApp dizendo: Pedro, eu estou com dificuldade, vem orar comigo. Jesus pegava o seu Instagram e ia lá para o Tiago e João e falava: meninos, vocês estão em casa? E Jesus mandava um direct para os dois, dizendo assim: meninos, então, dá uma corrida aqui porque eu estou precisando da ajuda de vocês. Porque até mesmo Jesus, em momentos especiais, ele estava com pessoas especiais. A Bíblia nos traz, por exemplo, a amizade de Davi e Jonatas, o rei Davi e Jonatas, filho de Saul. A amizade é uma coisa tão especial que o Jonatas, ele entende que, ainda que o próprio Jonas seja filho do rei Saul e deveria herdar o trono, por causa da amizade, do discernimento que ele tem, ele diz: Davi, quem é o rei é você, eu estou abrindo mão do reinado por você. Amigo é uma coisa muito especial, gente. Amizade é algo que suplanta qualquer coisa em muitas ocasiões. As pessoas dizem que às vezes você não precisa ter dinheiro, mas se você tem amigo, está tudo bem. Que são pessoas que estão com a gente, gente que a gente pode dividir a vida, que a gente pode dividir momentos alegres, momentos felizes. Gente que chora com a gente, que se alegra com a gente, que quando a gente olha as nossas fotos, essas pessoas estão nos momentos mais especiais. Uma das coisas mais bonitas da vida é ter amigos. E o que é interessante, via de regra, quem é seu amigo? Pessoas que têm coisas em comum com você. Sei lá, se você gosta de Fusca 66, não quer dizer só que você gosta de coisa velha. Quer dizer que as pessoas que são seus amigos também gostam de Fusca 66. Tá vendo? São pessoas que têm coisas em comum com a gente. Gente, você já viu, por exemplo, normalmente você vê casais jovens com filhos. Quem são os seus amigos? Casais jovens com filhos. São pessoas que têm coisas em comum, mas não só coisas em comum. Amigos normalmente são pessoas que têm valores em comum. É muito difícil você manter amizade com gente que pensa de uma maneira completamente diferente de você. Porque isso é tão difícil que você fica meio, então, como é que a gente faz agora? Normalmente nossos amigos e pessoas que estão próximas da gente, elas têm uma visão, uma cosmovisão, uma visão de mundo muito parecida com a gente. E aqui nós temos dois atores no nosso tema. Nós temos um ator que é o mundo e nós temos um outro ator que é a igreja de Jesus. Então vamos dissecar esse primeiro ator que é o mundo. Bom, gente, segundo a Escritura e segundo o que vocês vivem todos os dias e veem, bom, o mundo é um sistema que a Bíblia chama de Babilônia. É um sistema caído. É um sistema governado por Satanás, pelo anticristo, governado pelas bestas, seja o poder político, o poder econômico. É um mundo caído. É um mundo que tropeça no pecado o tempo todo, gente. Esse sistema.
em que nós observamos injustiça o tempo todo, nós observamos corrupção o tempo todo, roubalheiro o tempo todo, traição, morte, pornografia, promiscuidade, um sistema completamente caído. Agora a gente vai para a igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus não é uma porta aberta. Agostinho dizia que a igreja é visível e invisível. Visível é porque aqui a gente consegue ver um monte de gente. Mas quem é a real igreja de Jesus? Aqueles que são convertidos com o seu coração. Aqueles que têm o coração convertido a Jesus. Essa é a igreja invisível. Essa Jesus chama de noiva. Essa Jesus deu a ela valores completamente diferentes. Essa igreja são aqueles que, segundo Jesus, foram lavados e perdoados no sangue do Cordeiro. Essa é uma igreja que luta contra um sistema completamente corrompido, caído. Então, do mesmo jeito que você tenta misturar água e óleo, não consegue, não dá para a igreja se misturar com o mundo. Não tem como, os princípios e valores vão bater. E não vai dar certo. Agora pausa aqui. De maneira nenhuma, meus irmãos, eu estou dizendo para vocês que a partir de agora nós vamos entrar numa bolha. Nós vamos entrar numa espiritosfera. E aí, como o pastor está falando que a igreja não se mistura com o mundo, significa então que vamos fechar isso aqui tudo, e a gente só ouve música de crente, só conversa com crente, só come comida de crente, não conversa com não crente. Para! Jesus disse para a gente que Ele não nos tiraria do mundo, mas Ele nos livraria do mal. A cultura que está aí, e as pessoas que estão aí, elas precisam necessariamente da luz de Jesus. Então uma coisa é não abrir mão de valores, uma coisa é não abrir mão de princípios. Outra coisa é a gente se afastar e falar, quanto mais o circo pegar fogo, melhor. Não! O nosso trabalho é levar um pouco de graça, um pouco de perdão, um pouco das nossas obras, um pouco do amor do Senhor para todo mundo que está precisando. Levar luz, levar sal. É isso que o Evangelho manda a gente ser e é isso que o Evangelho manda a gente fazer. Agora, princípios e valores nós não conseguimos misturar. E quando a gente chega aqui nesse texto, eu quero tirar com vocês 4 princípios que nos mostram que a igreja não pode necessariamente se misturar ou ser amiga do mundo. Por quê? Estamos na igreja de Pérgamo, observe o verso 12. Nós vamos do 12 até o 17. A palavra Pérgamo significa pergaminho. Que cidade é essa? Essa é a capital romana civil da Ásia Menor. Pergaminho. O que é Pérgamo? Pérgamo era a cidade mais culturalmente ativa do primeiro século. Em Pérgamo, 300 anos antes de Cristo, um rei em Pérgamo, ele entendeu, assim como nos dias de hoje, percebam como toda mudança na sociedade começa na cultura. Toda mudança. Então, onde normalmente o pessoal mexe? Na escola. Mexe aonde? Na família. Desestrutura a educação. Desestrutura a família. Se desestrutura a família, a igreja, a educação, você muda a sociedade. Em Pérgamo, eles já entenderam isso 300 anos antes de Cristo. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer a maior biblioteca do mundo. Então, em Pérgamo, só para você ter uma ideia, é uma cidade pequena. Toda a biblioteca da UFES, por exemplo, tudo. O que é eletrônico e o que é de papel. Dissertações, monografias, teses, jornais, tudo. A UFES tem 300 mil livros. Pérgamo, 3 séculos antes de Cristo, tinha 200 mil. Por que o pergaminho vai ser inventado em Pérgamo? Porque eles começaram a trazer papiro do Egito. E aí os egípcios falaram, eles vão ficar mais inteligentes do que nós. O que eles fizeram? Embargo econômico. Não rola mais papiro para Pérgamo. Não pode mais. O que os cientistas de Pérgamo fizeram? Eles pegaram o couro de animais, secaram e falaram, esse negócio aqui é melhor. Então fizeram os pergaminhos. Então nós estamos falando de uma sociedade que culturalmente é extremamente ativa. É uma cidade intelectualmente extremamente ativa. A biblioteca de Pérgamo só perde para a biblioteca de Alexandria no Egito. Mas não é só isso não.
Você que já fez a enfermagem, você que fez medicina, você que estudou alguma área da saúde, você lembra que o símbolo da medicina é uma serpente. Porque o deus da cura era serpente, o nome dele é Esculápio, era um deus de Pérgamo. Então, todo mundo que queria ser curado ia para onde? No primeiro século? Para Pérgamo, e eles iam lá fazer uma oferta para Esculápio. Era um templo onde as pessoas iam e todos os doentes iam até lá para poder ser curado na época, porque Pérgamo não era só um lugar cultural, mas era o centro de saúde. A Santa Casa da Ásia Menor funcionava em Pérgamo. Mas não é só isso não. Em 200 anos antes de Cristo, eles tiveram uma enorme guerra, e essa guerra estava muito difícil contra os macedônios. Então eles ganharam a guerra e eles atribuíram a vitória a Zeus, o pai de todos. Por isso, uma das 7 maravilhas do mundo moderno estava exatamente em Pérgamo. Era o templo de Zeus Sotero, ou seja, Zeus, o nosso Salvador. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, elevado a 250 metros de altura, feito para que todos os habitantes de Pérgamo pudessem observar aquela cena maravilhosa. De qualquer canto da cidade, quando você olhava um pouco para o alto, lá estava o nosso Salvador. Quem? Zeus. Gente da Ásia Menor inteira vinha para aquele lugar para adorar Zeus, o Salvador. Só que assim como os brasileiros de 2021, os romanos também, há 2 séculos antes de Cristo, viviam brigando. Uns diziam, eu sou do partido A, outros diziam, eu sou do partido B, e eles viviam em guerra o tempo todo, e os romanos entenderam assim: se a gente continuar brigando o tempo todo, a gente não tem futuro no império. O que eles fizeram? Vamos criar um fator unificador, que vai unificar o império inteiro. Quem vai ser o fator unificador do império? Bom, o próprio império. Então eles criaram um culto à deusa Roma. E todo mundo ia adorar também Roma. Por isso ela passou a ser uma capital política. Mas se vocês acham que acabou por aí, no ano 29 a.C., eles construíram e inauguraram um novo templo em Pérgamo, algo suntuoso, e que todos os cidadãos, pelo menos uma vez por ano, deveriam ir lá e pegar uma gota de incenso e pingar em cima de uma imagem que era a imagem do César Salvador. Olha que interessante. E quem não adorasse a César não comprava, não vendia. Quem não adorasse a César não tinha uma coisa que vocês aprenderam no Apocalipse chamado número da besta. Quem não fosse de acordo com o sistema não fazia parte do mundo. Era isso. E é isso que o Apocalipse está querendo dizer com o número da besta. O que você faz e o que você pensa. Mão direita e testa. Pérgamo é esse centro. Aí agora, nesse lugar, Jesus vai falar. E o que é que Jesus vai falar no verso 13? 12 e 13. Jesus diz, ei, eu tenho uma espada na minha boca. Como assim, Rômulo? Olha o capítulo 1. Quando você chega no capítulo 1, verso 16, a visão de Jesus glorificada é: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Essa mesma espada, no verso 16, Jesus vai dizer que ele vai julgar. Essa espada que sai da boca de Jesus é uma espada que os romanos utilizavam. A expressão grega aqui é essa: os romanos usavam uma espada para lutar, mas se ele fosse te finalizar, era uma espada afiada dos 2 lados. Essa espada é a boca de Jesus que julgará todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua, e julgará o mundo. Jesus vem. Aí Jesus diz, eu vou julgar. Agora no verso 13 ele vai começar dizendo assim, eu sei aonde vocês moram. E eu sei que aonde vocês moram, ele vai dizer, Satanás também habita aí. E olha que interessante, nós habitamos no mesmo lugar que Satanás. Nós vivemos num mundo caído, gente, num mundo complexo, num mundo difícil. E Jesus vai dizer assim, eu sei que aí no meio de vocês têm 2 tipos de pessoas. Vocês têm uma turma que seguiu a doutrina de Balaão. Aí nós precisamos voltar em Números capítulo 22, 23, 24 e 25. Por quê? Em Números 22, 23, 24 e 25,
Os israelitas estão indo para a terra prometida e Balaque, um dos reis dos cananeus, resolve chamar um profeta, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. E por 3 vezes, quando Balaão vai amaldiçoar o povo, Deus aparece e Balaão só consegue abençoar o povo. Então Balaão tem uma ideia. Bom, vamos pegar do meio das cananeias umas mulheres muito bonitas e elas vão seduzir os homens de Israel. Quando elas seduzirem os homens de Israel, automaticamente a gente não vai ganhar eles pela guerra. A gente entra destruindo a família deles. A gente destrói o culto deles. A gente destrói família, destrói culto, a gente entra e acaba com eles. Bumba! Resolvemos o problema. E o que é que está dizendo aqui? É a mesma coisa que acontece dentro da igreja. Jesus está dizendo, tem coisa errada no meio de vocês. Mas tem relativismo moral também no meio da igreja de Pérgamo. Esses são os nicolaítas. Para os nicolaítas a questão era a seguinte, gente, olha só, você pode frequentar uma igreja de fim de semana, tá tranquilo. Você pode vir aqui domingo, cultuar, beleza. Aí de segunda a sexta, enfim, de segunda a sexta não importa muito como você se você trai a mulher ou não, se você cuida dos filhos ou não, isso não está muito esquentando a cabeça com esse negócio aí, princípios e valores, não, esse negócio não. Os nicolaítas, eles eram assim, relativistas morais. E infelizmente a gente tem isso até hoje no meio de nós, né? Tem uma galera relativista, uma galera que não entendeu que ou é Cristo ou é nada. Aí Jesus vai começar dizendo, olha só, verso 16, eu estou aí, eu vou julgar vocês. Eu vou julgar o mundo, e eu vou julgar vocês. E no verso 17, Jesus coloca uma promessa muito bonita. A promessa de Jesus no verso 17 é a seguinte, olha, se vocês perseverarem e forem fiéis, eu vou dar um maná escondido para vocês. A tradição judaica dizia que quando Nabucodonosor destruiu Israel, ainda praticamente 500 anos antes de Jesus, o Jeremias, o profeta, teria pegado o tabernáculo, a arca da aliança, e dentro da arca da aliança havia o maná, e ele havia escondido em um lugar. Então o povo de Israel imaginava que quando o Messias se manifestasse, o maná escondido apareceria. Ou seja, Deus que os tinha sustentado no deserto, os sustentaria agora numa era messiânica. Jesus está dizendo, eu darei uma era messiânica para vocês. Eu chegarei e governarei vocês. E Jesus ainda fala uma segunda coisa. Para quem perseverar até o final, eu vou dar uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca está escrita com o seu nome, você vai saber disso. Eu citei esse exemplo de manhã. Vai ser o casamento do Mateus, filho da Iranete. E aí, estou profetizando, calma, não mexe com isso não. E aí, o que a Iranete vai fazer? Hoje em dia não tem nem mais convite, né? Isso é bom. Já manda tudo pelo site, chega, aí bota o QR Code, né? Aí a Iranete vai mandar para mim, escrito assim, Rômulo, eu e minha família estamos te convidando para o casamento do Mateus. Beleza? Beleza, assinado Iranete. Se você fosse fazer isso no primeiro século, o que você faria? Você pegava um negócio, uma pedrinha branca, literalmente uma pedrinha branca, chamada telessa, e você escrevia isso e entregava para a pessoa. Era o passe livre, era o green card. Dizia assim, olha, você é VIP, hein? Pode entrar. O que Jesus está dizendo? Eu estou convidando vocês para um banquete, eu estou convidando vocês para uma festa, vocês podem entrar, está liberado, pode passar. Então, quando eu olho esse texto e quando eu olho que a igreja não pode ter amizade com o mundo, o que eu consigo entender aqui? Existe um primeiro princípio. Por que a igreja não pode ter amizade com esse sistema caído, não pode trabalhar em cima de valores que não são os valores de Jesus? E o primeiro princípio, gente, está exatamente nos versos 12, 13 e 16. Jesus tem na sua boca uma espada de 2 gumes, e aqui aprende isso, Jesus vai julgar o mundo. Jesus julgará o mundo. Irmãos, não é comum isso que eu estou falando com vocês. O mundo não está acostumado com isso. Essa não é uma mensagem que tem foco hoje em dia. Jesus julgar mundo? Não. Meus irmãos, a pergunta que eu penso e converso com vocês e faço para vocês é o seguinte.
Quando a gente fechar os olhos dessa terra, vocês vão abrir os olhos aonde? O que vocês acham que espera a gente do lado de lá? Agora deixa eu falar com vocês uma outra coisa. A Bíblia começa em Gênesis 1 com: num princípio Deus criou. E ela termina a Bíblia dizendo que Deus vai criar de novo. No meio disso, tem o juízo de Deus. Tem o juízo de Jesus. Então, de uma maneira muito especial, eu queria que a gente parasse hoje e pensasse no seguinte, gente. Olha só. Nós temos inúmeros problemas para resolver na vida. Nós estamos diante de uma crise tremenda. Eu estava assistindo um vídeo essa semana para entender o ponto de vista daquele microbiologista, o Átila Yamarino. E ele estava falando uma coisa que tem alguma relevância. O Átila disse o seguinte: há 100 anos a gente teve uma crise, que foi a crise do H1N1, aquela gripe, a gripe espanhola. E aí se você perguntar assim, morreu, enfim, uma leira de gente lá atrás, mas muita gente. Morreu, sei lá, centenas de milhares de pessoas. Numa época em que nós tínhamos 1,5 bilhão de habitantes na Terra. Morreu, sei lá, 100 milhões de pessoas. Morreu muita gente. A pergunta que você faz é a seguinte: cadê o H1N1? Cadê aquele vírus da gripe espanhola? Bom, eu me vacinei contra ele, deve ter 1 mês e meio. Porque ele não vai embora. Ele está aí até hoje. Tem gente que tem influenza até hoje. E o Covid não vai embora. Não sei se você sabia disso. Mas o Covid não vai embora nunca mais. A gente vai se adaptar, nós vamos desenvolver vacina, ele vai também mudar, mas ele vai ficar aí, tá? Ele não vai sair, ok? Nós vamos ter que viver com isso. Assim como nas próximas pandemias, porque vão acontecer mais, os vírus também vão continuar aí. Porque sempre foi assim na humanidade. Tudo bem? Agora deixa eu fazer a seguinte observação com vocês. O que fez isso foi um vírus. E há uma disputa na academia se vírus tem vida ou não. Como eu já larguei a farmácia há muitos anos, vocês que lutem. Mas um ser microscópico que tem vida ou não, acabou com a economia no ano passado do mundo inteiro. Agora, se um vírus foi capaz de fazer isso, o que eu quero dizer para vocês é o que Jesus fará quando Ele voltar, gente. A Escritura nos diz que com o sopro de sua boca, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus varrerá para baixo do seu pé o diabo, um sistema caído. Jesus não vai inaugurar uma revolução, Jesus não vai soltar bomba atômica. A Escritura diz que Jesus, quando voltar do alto da sua glória, com o sopro da sua boca, Jesus julgará os povos com justiça e o mundo com a sua equidade. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente luta todos os dias por um mundo mais bacana, para dar mais dignidade para as pessoas, e Jesus fará isso com o sopro de sua boca. Jesus acabará com a maldade com o sopro da sua boca. Na Escritura, o mundo e o diabo sempre são colocados como nossos adversários, porque Deus praticamente não tem adversário. Como é que você bota um elefante para brigar contra uma formiga? Não funciona. Agora, o que eu quero que vocês percebam, meus irmãos, é o seguinte: haverá um juízo eterno. Jesus vem. Então, eu queria que você prestasse atenção em algumas aplicações que eu quero fazer com vocês. Primeiro, olhe para o mundo, então, com ceticismo. Não acredita muito em pessoas. Vocês estão vendo o que está acontecendo essa semana com esse bandido aí que está meio sumido, o Lázaro. Daqui a pouco Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Lázaro virou meme já. Até só para vocês entenderem. Não está fácil, gente. E o Lázaro não é vítima da sociedade, não, né? Me ajuda aí, tá? Lázaro não é vítima da sociedade, não. Tá? Nossa, ele teve uma infância difícil. Tem um monte aqui que teve. Eu conheço a história da maioria de vocês. E necessariamente ninguém estuprou 4, degolou 5, porque teve pai ruim. Parou com esse mundo dos quem aí que a galera está vivendo, tá? Não é nada disso, não. A Escritura bota conta disso num nome chamado pecado. Isso é pecado. E aí, eu estava dizendo dele porque
Percebam o que o pecado faz com a gente. Percebam. Olha o que o pecado faz. O país inteiro está parado atrás de uma pessoa só. E não acha mais de jeito nenhum. E diz ele, parece tatu. Tá doido. Não acha. Difícil. E que Deus tenha misericórdia e converta a vida dele. Tomara. Mas percebam o que o pecado faz. Irmãos, nós estamos falando de um sistema. Vocês que trabalham na educação infantil, Secretaria do Estado, Secretaria do Município, nas capacitações de professores, sabe o que eles fazem? Eles mandam você começar a falar de sexualidade para meninos de 5 anos de idade. Esse é o sistema que a gente tem. É um sistema que, eu estava dividindo com o pessoal pregando isso, a televisão bota de maneira muito bonita, e os filmes também. Agora, eu sempre procuro matérias para embasar o que eu vou pregar domingo, porque eu acho que o pregador tem que ter um jornal num braço e a Bíblia no outro, porque o que está aqui tem que ser vida para vocês. A coisa mais linda da face da terra, segundo o jornal, a Globo.com, um casal de sargentos da PM, o casamento não estava muito bom, o que eles fizeram? A gente bota mais uma mulher para dentro de casa, está tudo combinado, a gente forma um trisal, é a família do século 21. E nossos filhos são bombardeados o tempo todo com isso. É essa cultura de liberdade que a gente está construindo. É interessante que quando você vai para o Novo Testamento, o cristianismo combateu exatamente isso. Famílias que eram formadas por homem e várias mulheres. O cristianismo exatamente resgatou por conta da criação a monogamia, como sendo uma bênção. E isso que colou a sociedade, a tal ponto da gente virar o que nós somos hoje. Porque os impérios do Oriente nunca viveram bem. Por quê? Porque lhes faltava uma sólida família, que é o que o Ocidente teve. E isso está acabando. E Jesus, você acha que vai esperar isso até quando? Agora olha aqui. Mas não é só isso. A gente começa a olhar algumas ideologias que aparecem. A cada 4 vídeos que as minhas filhas ficam assistindo na internet, 3 ficam falando de feminismo. Que é um negócio que está destruindo vocês, mulheres. Está acabando com vocês. Está fazendo vocês se masculinizarem cada vez mais. 75% dos jovens negros americanos não têm pai dentro de casa. E isso a mídia não fala, é um sistema que não fala. Crianças crescendo sem a figura paterna. E aí vai derrubar a sociedade toda depois. É um sistema que nós estamos construindo com a famigerada liberdade sexual. Isso não tem a ver com política, gente. Isso não tem a ver com ciência social. Isso tem a ver com Deus que criou. E aí a gente olha a violência depois, não tem homem. E aí a pergunta é, vocês acham que Jesus vai deixar esse negócio até quando? Então não acha bonito, não acha legal. Eu fico vendo uma turma ressentida, e a gente começa a ver pessoas nutrindo, nossa, nós somos pretos, nossa, nós somos brancos, agora eu te mato, não, agora eu te pego, e aí fica como é que eu faço aqui? É branco, para parar com esse negócio, pode parar com esse negócio de branquitude e negritude, negritude só o Júnior, meu filho, se você gostar de pagode, pode parar com esse negócio, aqui é todo mundo imagem e semelhança de Deus. Não tem essa história de que, nossa, os homens pretos se dividem. Eles fizeram assim, olha os homens brancos e não sei o quê. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é historicismo. Ó. Isso aqui você tirou Deus da construção da sociedade há muito tempo. Ó. Não, isso vem lá de trás. Não vem não, meu filho. Vem do Deus Criador, o que tem? Seres, imagem e semelhança de Deus. Pronto. Seu sangue é o mesmo do meu, seu DNA é o mesmo do meu, e se a gente continuar brigando desse jeito, e a gente não se unir, a sociedade vai se acabar cada dia mais. Para! Sociedade precisa ficar unida e junta. E o que significa isso? Significa que Jesus não vai ficar olhando esse negócio e não vai intervir, haverá um juízo de Deus. Não esqueçam disso. Então, olhem para o mundo com ceticismo. Mas por outro lado, olhem para o mundo com esperança. Sabe por quê? Porque esse mesmo mundo vai ser transformado por Jesus. E nós esperamos novo céu e nova terra. Nós esperamos a manifestação de Jesus Cristo. Nós esperamos aquele transformador
Esse sim é o Messias. Esse sim é o que salvará a todos nós. Segundo, se o primeiro princípio para uma igreja não ser amiga do mundo é que Deus vai julgar, Jesus vai julgar o mundo, o segundo princípio de uma igreja que não é amiga do mundo é fidelidade, gente. Fidelidade. Completa fidelidade. Quando eu estava preparando essa reflexão, eu estava pensando nisso, e o que eu analisei? Eu só tenho um exemplo, para mim eu acho que é o melhor que eu consegui achar, foi o melhor que eu consegui fazer, para tentar ajudar vocês a compreender o que é isso. Por que fidelidade? Porque aqui eles estavam numa igreja que vários deuses eram adorados, mas não só vários deuses eram adorados. Você tem um problema doutrinário muito grande, ok? Então a grande questão é, a quem você é fiel? A quem você serve? Então, o melhor exemplo que eu encontrei de fidelidade foi no casamento. E aí, se você olhar bem para mim, por exemplo, eu sou casado com a Aline desde novembro de 2006. Beleza. Então, quando a Aline e eu nos casamos, nós tomamos uma decisão. A Aline deve ter, de 2006 para cá, encontrado no máximo 2 homens mais bonitos do que eu. Estourando, mais do que isso é impossível. Não achou mais, não tem como. Não tem. Mas ela tomou uma decisão. Esse estourando, 2 bate na trave ali. Ela falou assim, não importa. Meu marido é o Rômulo. Ela deve ter encontrado uns 2 ou 3 somente mais inteligentes, mais legais do que eu, mais atléticos, mais bonitos. Ela encontrou uns 2 ou 3. Mas ela abriu mão de todos eles. Por quê? Porque ela tem uma aliança comigo. E lá na nossa casa, não existe essa história, por exemplo, porque a gente não tem uma sociedade. Ela não é minha sócia. Por isso que não tem o dinheiro dela e o meu dinheiro. Tem a minha casa. E isso acontece aí com alguns de vocês. E desculpa ser bem honesto, mas o meu dinheiro e o seu dinheiro... Deixa eu falar um negócio aqui, gente, ó. O dinheiro é mais importante para você que sua mulher ou seu marido. Cuidado com esse negócio. Isso não é bíblico, não é bacana. Porque não tem cumplicidade. Aí o cara morre, a mulher não sabe nem a senha do cara do banco. É uma situação complicada esse negócio. A mulher fica toda enrolada, ou o cara fica todo enrolado, porque a mulher está devendo, enfim. Isso aí eu falo depois, outra hora, né? Mas percebe, porque tem uma cumplicidade. Eles estão juntos, eles caminham juntos. Então, abrir mão de tudo, e você tem uma vida em conjunto. Então, peraí, tem hora que quando você olha para mim, já viu o encontro de casais, é ótimo. Eu sou o Rômulo da Aline, ela é a Aline do Rômulo. Não é assim? Eita, encontro de casal, está fazendo falta. Mas essas coisas acontecem. Essa é a nossa relação com o Senhor. A nossa relação com o Senhor é essa relação de fidelidade. Olha só, não dá para servir a Jesus e servir outros deuses. Não tem condição. Eu sei que você se preocupa assim, o dinheiro vai dar no final do mês, será que vai pagar, dá para pagar os boletos tudo, meu Pai de misericórdia, eu acho que passou, eu sei, mas não dá para você adorar o dinheiro e adorar Jesus Cristo. Ou você confia que Ele é o seu Senhor provedor, ou então você está com um problema de idolatria. E não dá para ficar olhando para o seu corpo e querendo fazer dele uma máquina, e aí você agora é a máquina da sedução, porque ou você adora Jesus, ou você celebra Jesus, ou você começa a adorar qualquer outro Deus da sensualidade e da sexualidade. E aí um monte de homem que a mulher vai dormir de madrugada está atolado em pornografia, passando vídeo de porqueira para os outros, em grupo de WhatsApp, conversando fiado com quem não deveria, vendo o que não deveria, porque está faltando uma aliança, na verdade, é com Jesus, porque está faltando, na verdade, o compromisso com Jesus, está faltando Ele e o Senhor dele ter essa integração, e Jesus é esse Senhor que nos ouve, é esse Senhor que tem o nosso coração nas suas mãos. Então, quando nós estamos falando de fidelidade, é porque não dá para adorar 2 senhores, gente.
Então a decisão que você precisa tomar é o seguinte: a quem eu adoro? A quem eu sirvo? E seja fiel. Não dá para ser fiel ao mundo e continuar com a igreja. Não vai dar para ser fiel à igreja e continuar sendo fiel ao mundo. E olha que eu sou o maior defensor de diálogo. Eu acho que a igreja tem que conversar com todo mundo e não atrapalhar ninguém. A igreja tem que conversar com todos os segmentos da sociedade, abençoar todas as pessoas, não atrapalhar ninguém. Mas olha só, a gente é fiel a um Senhor. E o nosso Senhor é Jesus Cristo. E ninguém mais. Se eu tiver que escolher entre Jesus e qualquer teoria, entre Jesus e qualquer pessoa, eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. Terceiro princípio. Vai estar a partir do verso 14. Percebam. Balaão, Nicolaítas, juízo. Balaão, Nicolaítas e o juízo que vem. Terceiro princípio, pureza. Pureza. A marca da igreja de Jesus é pureza. Pureza. Prestem atenção nisso. Os profetas, especialmente Jeremias e Ezequiel, trabalham a igreja de Jesus de uma seguinte forma. Meninas, quando vocês foram casar, como é que foi? Quando eu fui casar, eu descobri que existia um negócio que eu não sabia que existia. O tal do dia da noiva. Vocês sabiam desse negócio? Eu não sabia que existia o dia da noiva. No dia que eu fui casar, eu fui jogar bola. E entrei no segundo tempo. Peguei na bola, parti na linha de fundo. Veio um zagueiro, me deu uma por baixo. Eu falei, oi, saí. Falei, casar de muleta nessa altura do campeonato? E nesse meio tempo, a Aline ficou no salão de 6 da manhã até quase esqueci. E a noiva vai lá e esquece do cara. Daqui a pouco ela vai tomando banho de piscina lá e esquece. Eu nem sabia que esse negócio existia. Aí agora que eu virei pastor, eu descobri mais ainda. Que de vez em quando tem umas que atrasam e falam assim, mas está atrasado por quê, irmã? Não, porque ela está no dia da noiva. E o que faz no dia da noiva? Aí vê o vestido, vê maquiagem. Ajusta para cá, ajusta para lá. Tem umas que fazem curso para ficar feia, né? Que quando a mulher entra, o cara fala assim, cadê minha noiva? Não é aquilo ali não. Aquele negócio, uns cabelos, uns negócios. Mas aí fica bonita, fica cheirosa, não é assim? E não é esse o dia da noiva? Então, Jeremias e Ezequiel dizem que Jesus fez a mesma coisa com a gente. Ele pegou gente que estava no lamaçal do pecado. Ele pegou gente que estava completamente perdido e caminhando a passos largos para o inferno. E Jesus deu um dia da noiva para nós. E que dia da noiva foi esse? Ele deu um banho na gente. 1 de João vai dizer para nós que ele lavou a gente com o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. Mas ele não fez só isso. Ele botou na gente uma veste de casamento. A Bíblia termina com uma aliança entre Jesus e o seu povo, em que nós viveremos com Ele eternamente, ressuscitaremos dos mortos, viveremos com Ele. Olha que coisa! Pureza! Ele nos deu os dons de Jesus, Ele nos santificou. Aí o próprio Jeremias e o próprio Ezequiel vão dizer que o povo de Israel fez o seguinte, pegou esse banho de loja, esse banho de noiva que foi dado, e foi lá no meio dos porcos, e começou a nadar na lama de novo. Ô gente, parem de relativizar pecado. É sério isso. Para de relativizar pecado. Olha só, não brinca com esse negócio. Não brinca com pecado, não. Não brinca com maldade. Não brinca com desejo. Não brinca com omissão. Você sabe das suas fraquezas. Não seja hipócrita. Você sabe o que é certo e o que é errado, você não é doido. Especialmente se você está aqui, você compreendeu quem é Jesus Cristo de Nazaré. Se você entendeu e o Espírito entrou dentro de você, para de ter vida dupla. Para de contar mentira, para de dar cano nos outros, para de dar calote, para. Leve esse negócio a sério. Nós somos o povo que leva o nome do Senhor. E aí olha só. Às vezes a gente fala assim, olha, eu não fiz mal para ninguém, mas deixa eu falar, Deus não está aqui nessa parede pelo amor de Deus.
Deus está na gente. Eu tenho ensinado para vocês que o que existe de santo no ser humano é Ele. Porque Deus resolveu habitar em nós. Então, uma frase que eu deixei gravada de manhã cedo: não entregue o seu corpo ao pecado. Não entregue seus olhos ao pecado, não entregue seus braços, sua boca, a sua mente, não entregue o seu coração ao pecado, cara. Não flerta com o pecado, não caia num abismo, leve esse negócio a sério. Jesus Cristo deu a sua vida para sermos purificados. Não cuspa na cara de Jesus, não bata no rosto de Jesus de novo, não fure o lado dele novamente, não brinque com o pecado. Pureza. Se o mundo anda assim, nós não andamos. Se essa é uma tendência do mundo, não importa, a nossa não é. Eu não estou aqui, não, pastor, mas o senhor, você é muito retrógrado, vai. Antigamente era assim, agora não é mais. Deixa eu falar, eu não tenho compromisso com o tempo, eu não tenho compromisso com a época, eu tenho compromisso com Deus eterno, que se manifestou na história, que morreu numa cruz e que voltará. Eu não ando com o que fulano, ciclano e beltrano digam, com que época tal e tal digam. O que me diz o que é família é Jesus, o que me diz o que é certo e errado é Jesus, o que me diz aonde eu vou, com quem eu vou, o que eu faço, como eu educo os meus filhos, como eu cuido do meu corpo, é Cristo. Pureza, pureza. Não voltemos ao chiqueiro, gente. Não voltemos ao chiqueiro. Quarto e último princípio. Verso 17. A igreja não é amiga do mundo por causa de uma promessa. Uma promessa. Que promessa é essa, pastor Rômulo? Meus irmãos, como eu disse para vocês, Jesus vai dizer no verso 17 que aqueles que ficarem com ele comerão do maná. Como eu disse, as correntes judaicas diziam que Jeremias teria escondido a arca da aliança e o maná estaria lá dentro. O maná, a vara de Arão, e as tábuas da lei, que eram o que ficavam dentro da arca da aliança. E o maná tinha sido símbolo, ainda no livro do Êxodo, do sustento de Deus. Deus havia sustentado o seu povo por 40 anos. Como é que eu posso aplicar isso aqui? Evangelho de João, capítulo 6. O Senhor Jesus diz assim, no meio de uma festa: Eu sou o maná da vida. Eu desci do céu. Quem comer de mim nunca mais vai ter fome. Jesus está prometendo para mim e para você uma relação estrita. Jesus está prometendo uma relação existencial com você. Jesus está prometendo sustento para você. Jesus está prometendo que Ele não vai te dar com a mão e roubar com outra como o mundo faz. Jesus não está dizendo que vai te cobrar nada, porque Ele mesmo deu a vida dele por você. Para nós que somos cristãos, se tem dinheiro, não tem dinheiro, se tem paz, não tem paz, se tem saúde, não tem saúde, nós temos a certeza de uma coisa: nós temos Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos o Rei que está vivo. Ele é o pão vivo. Nós temos uma relação estrita com Jesus. Nós clamamos e Ele ouve. Ele vai na nossa frente, liderando a igreja com a sua mão poderosa. Ele vai guiando a igreja dele por meio das eras. Ele vai guiando, vai construindo a nossa história. Olha para a nossa vida. Ele é o pão vivo. Em momentos que nós achávamos que estávamos completamente caídos, abatidos, superados, completamente desesperados, Jesus sempre se manifesta de maneira poderosa, irmãos. Alguns de nós, Jesus nos livrou do lamaçal de uma maneira tão incrível e tão poderosa que eu sou o primeiro deles a estar aqui, anos depois, dizendo: eu comi de Jesus Cristo. Ele é suficiente. Mas eu quero terminar. E eu quero concluir, porque é uma outra promessa que Jesus dá, não é só existencial. Para você que anda abatido, tem uma pedra branca. E ela está escrita o nome de cada um. Olha que coisa. Agora, olha essa cena. Você está sentado. E aí chega no seu WhatsApp um convite.
Quando você olha, chegou a mensagem. Aí você fala, caramba, ele lembrou de mim. Você vai abrir a mensagem, você vai abrir na hora, porque é Jesus que mandou a mensagem. Aí quando você abre, está literalmente escrito teu nome. Tem o QR Code e tudo. E nesse nome está dizendo literalmente, depois de ter o meu nome assim, Rômulo, eu, o Senhor Jesus, eu estou convidando você para uma grande festa. Ela não demora não, porque daqui uns dias eu venho com ela. Para nós que somos cristãos, não foi dada a promessa da reencarnação. Até porque isso é muito chato, né? Esse negócio de vai e vem, e é um danado mundo que não melhora de jeito nenhum. Não foi prometido para nós que a gente ia voltar encarnado numa formiga, ou encarnado numa barata, virar baleia, virar, sei lá, elefante, tipo os hindus, assim. Também é muito interessante, está crescendo muito o número de umas pessoas que falam assim, não, olha, morreu, acabou. Mas é muito interessante que quem fala que morreu, acabou, morre de medo de morrer, é um negócio muito incrível. Eu estou dizendo isso, porque essa semana um amigo me manda uma mensagem e ele fala assim para mim, cara, estou só depressão. Por que, irmão? O que está acontecendo? Ele falou, a gente está com quase 40 anos, né? A gente é amigo de muito tempo. Eu sei que Deus existe, vai. Eu só não sou de cumprir muitos protocolos, mas eu sei que Deus existe. E, poxa, eu fico pensando, cara, se eu morrer, o que vai acontecer depois? O que acontece depois? Sabe o que acontece depois? É ressurreição dos mortos. É isso que acontece depois. Eu não respondi a ele, eu só falei, que dia que você pode tomar um café comigo? Porque o que acontece depois é um convite que Jesus tem para mim, para você, porque nós hoje estamos do lado de cá da eternidade. E Jesus tem um convite para mim e para você, para o outro lado da eternidade, onde a vida continua. Ressurreição dos mortos. Uma das cenas mais bonitas do livro de Atos, para mim, é a cena da morte de Estevão. Jesus sobe aos céus, os diáconos começam a pregar o evangelho, Estevão é preso, ele é julgado com um julgamento fraudulento. Estevão olha para o céu, o pessoal com as pedras na mão. Estevão tem a visão de Daniel capítulo 7, quando ele diz, eu estou vendo o trono de Deus e eu estou vendo o Filho do Homem, Jesus, sentado à direita. O povo fica extremamente com raiva e começa a jogar pedra no Estevão. E o Lucas, escrevendo Atos, ele diz assim, Estevão olha para o céu e diz, Pai, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Estevão fecha os seus olhos e a Escritura diz que Estevão não morreu. A Bíblia diz que Estevão adormeceu. Isso é morte para os cristãos. Crente dorme e acorda olhando o Senhor. Crente se encontra com o Senhor. E sabe de uma coisa? No último dia, a gente vai poder trocar ideia com Estevão. A gente vai trocar ideia com Paulo. A gente vai conversar com os nossos irmãos na fé. Gente santa, gente de Deus. Ressurreição dos mortos. O convite que Jesus faz para você é para você se tornar um discípulo dele, que vai adentrar a eternidade com ele na ressurreição dos mortos. É por isso que não dá para ser amigo do mundo. Essa não é uma promessa do mundo. O máximo que o mundo vai te dar é um pouco de adrenalina, um pouco de... Você vai ficar meio doidão, um pouco de
coisinha legal aqui dentro e tal. Mas Jesus tem a ressurreição dos mortos para nós. Uma pedrinha escrita com o seu nome, com o meu, com o seu. Convite é individual. Eu quero convidar você a ter um tempo de oração. Aceitar o convite de Jesus hoje. Aceitar a promessa de Jesus hoje. A abandonar uma vida impura, infiel, indigna. E a se entregar aos pés de Jesus. Entre o mundo e Cristo. Fiquem com Jesus. Fiquem com Jesus.